O som estridente da borracha contra o mármore polido ecoava pelo corredor vazio do Tribunal de Justiça, um ruído solitário e repetitivo que marcava o ritmo da madrugada que se despedia. Eram 5h30 da manhã, e o cheiro pungente de desinfetante de eucalipto tentava mascarar sem sucesso o odor antigo de madeira envernizada e poeira acumulada em décadas de processos arquivados. Maria Helena empurrava o carrinho amarelo de limpeza com uma precisão quase militar. Suas mãos, envoltas em luvas de látex cor-de-rosa, apresentavam marcas do tempo, rugas profundas que contavam histórias que ninguém naquele prédio se interessava em ler. Ela não era apenas uma faxineira naquele imenso palácio da lei. Ela era um fantasma, uma presença invisível que polia os degraus por onde a arrogância subiria algumas horas mais tarde. A mulher parou em frente à porta dupla de madeira maciça, adornada com maçanetas de bronze que brilhavam sob a luz artificial fria das lâmpadas fluorescentes. Acima da porta, uma placa dourada com letras pretas anunciava o nome da ocupante daquela sala. Excelentíssima Juíza, Doutora Cláudia Viana. Maria Helena respirou fundo. O ar parecia mais pesado ali. Havia uma densidade na atmosfera daquele corredor específico, uma tensão estática que arrepiava os pelos do braço. Não pelo frio do ar-condicionado central ajustado para 18 graus, mas pela energia que emanava daquele gabinete. Cláudia Viana não era apenas uma juíza. Era uma tempestade em forma de gente. Uma mulher de 32 anos que ascendera ao poder com a velocidade de um foguete e a delicadeza de uma britadeira. Maria abriu a porta com cuidado, evitando qualquer rangido. O escritório estava imerso na penumbra, iluminado apenas pela luz fraca da cidade que entrava pela janela panorâmica. A vista era privilegiada, dominando o horizonte urbano, uma metáfora arquitetônica de como a ocupante daquela cadeira via o resto do mundo, de cima para baixo. Maria começou sua rotina. Primeiro, o recolhimento do lixo. A lixeira de metal escovado estava transbordando. Copos descartáveis de café, amassados com violência, rascunhos de sentenças rasgados em pedaços pequenos, como se o papel tivesse ofendido a magistrada. Maria recolhia cada item com paciência, alisando mentalmente as folhas amassadas, imaginando as frustrações depositadas ali. Enquanto passava o pano sobre a mesa de mogno, vasta como um porta-aviões, Maria notou um detalhe que fez seus olhos castanhos se estreitarem ligeiramente. Havia marcas de copo úmido sobre a madeira nobre, sem o uso de porta-copos. Uma pequena infração, um desrespeito silencioso ao patrimônio público, algo que dizia muito sobre quem trabalhava ali. Ela sacou a flanela do bolso do avental azul marinho e começou a polir o local em movimentos circulares, rítmicos, quase meditativos. De repente, a porta se abriu com um estrondo. O silêncio do amanhecer foi estilhaçado pelo som de saltos-agulha batendo contra o piso duro com a cadência de uma marcha de guerra. A juíza Cláudia Viana entrou falando ao celular, sua voz ecoando com um timbre agudo e irritado. Ela usava um terno de linho branco impecável, que contrastava com a sua expressão facial contorcida em desdém. "Eu já disse que não me importa o prazo do advogado", gritava ela ao telefone, ignorando completamente a presença de Maria na sala. "Se ele perdeu a data, o problema é dele. Indefira o pedido. Sim, indefira tudo. Eu não estou aqui para fazer caridade processual, eu estou aqui para bater metas. O tribunal quer números, e eu vou dar números. Desligue e resolva isso agora." Cláudia jogou o celular sobre o sofá de couro preto e, finalmente, seus olhos pousaram na figura curvada de Maria Helena. Não houve um bom dia, não houve um aceno. Houve apenas uma pausa, um escrutínio frio, como se ela tivesse encontrado uma barata no meio de sua sala de estar. "O que você ainda está fazendo aqui?" perguntou Cláudia, a voz gotejando impaciência. "O horário da limpeza é antes da minha chegada. Eu tenho uma audiência complexa em 30 minutos e preciso de concentração absoluta, não de alguém arrastando pano e cheirando a água sanitária ao meu redor." Maria Helena endireitou as costas devagar. Ela sentiu uma pontada na lombar, uma lembrança física dos anos, mas seu rosto permaneceu impassível, uma máscara de serenidade esculpida em pedra. "Perdão, Excelência."
respondeu Maria, sua voz baixa, mas perfeitamente articulada, sem os erros gramaticais ou as gírias que a juíza esperava ouvir. O turno da noite teve um problema com o abastecimento de água no terceiro andar, o que atrasou o cronograma de todo o prédio em 45 minutos. Estou apenas terminando de polir a sua mesa e retirando o lixo reciclável. Cláudia caminhou até a mesa, contornando Maria como se ela fosse um obstáculo inanimado, uma cadeira fora do lugar. Ela se sentou em sua poltrona de couro giratória, que rangeu sob o movimento brusco. Problemas do terceiro andar não são problemas do meu gabinete, retrucou a juíza, abrindo uma pasta de processos com violência. E essa mesa? Ela passou o dedo sobre a superfície que Maria acabara de limpar e inspecionou a ponta do dedo, procurando poeira microscópica. Está úmida. Você deixou a madeira úmida. Você tem ideia de quanto custa uma mesa dessas? Isso é mogno importado. Se manchar, vou descontar do contrato da sua empresa terceirizada. Saia. Agora. Maria Helena olhou para a mancha invisível que a juíza apontava. Ela sabia que a mesa estava perfeita. Ela sabia, melhor do que ninguém, como tratar aquela madeira, pois ela mesma havia aprovado a compra daquele mobiliário 30 anos atrás, em uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Mas ela não disse nada. Apenas assentiu, uma inclinação de cabeça lenta e respeitosa. Com licença, Excelência, disse Maria, recolhendo seus materiais. Enquanto caminhava em direção à porta, arrastando o carrinho, ouviu a voz de Cláudia novamente, agora falando consigo mesma, mais alto o suficiente para ser ouvida. É inacreditável a incompetência. Contratam qualquer analfabeto para entrar aqui. Depois reclamam que as coisas somem. Maria parou. Sua mão, que segurava a maçaneta de bronze, apertou o metal com força. Os nós dos seus dedos ficaram brancos. O insulto não era sobre a limpeza, era sobre a intelecto, sobre a honestidade. Era o preconceito clássico, vestido de autoridade. Ela respirou fundo novamente, contando até 3, visualizando uma represa imensa, segurando um oceano de verdades. Soltou o ar devagar, girou a maçaneta e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Do lado de fora, no corredor, o burburinho do tribunal começava a aumentar. Advogados em ternos escuros corriam de um lado para o outro com pastas debaixo do braço. Estagiários equilibravam pilhas de processos e o som de vozes abafadas preenchia o ar. Maria encostou o carrinho num canto discreto e pegou uma garrafa de água. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas de uma adrenalina contida, uma fúria fria que precisava ser metabolizada. O dia estava apenas começando. A audiência das 10 horas seria o palco principal, e Maria sabia que o destino, com seu senso de humor irônico, a colocaria no centro daquele teatro mais uma vez. Às 9h50, o corredor em frente à sala de audiências número 4 estava lotado. O caso do dia era de grande repercussão, uma disputa imobiliária envolvendo uma construtora gigante e uma comunidade de moradores de baixa renda que seriam despejados. A imprensa estava presente, câmeras posicionadas nos cantos permitidos, repórteres anotando cada movimento. Maria Helena foi chamada pelo chefe da segurança, um homem corpulento, chamado Roberto, que sempre a tratava com gentileza. Dona Maria, desculpe incomodar, disse Roberto, com um sorriso apologético. A doutora Cláudia derrubou café no estrado, bem debaixo da cadeira dela. Ela está exigindo que limpem agora, antes de começar a sessão. Ela disse que não vai presidir a audiência, sentindo o cheiro de café velho. Maria suspirou, guardando seu pano de prato no bolso. Tudo bem, Roberto, eu vou lá. É o meu trabalho. Ela empurrou o carrinho através da multidão de advogados e jornalistas. As pessoas se afastavam dela como se ela tivesse uma doença contagiosa, ou pior, como se ela não existisse. O olhar através, a habilidade social de ignorar a classe trabalhadora, era praticado ali com perfeição. Ao entrar na sala de audiências, o silêncio caiu. Não era um silêncio de respeito, mas de espera. A juíza Cláudia Viana estava sentada em seu trono, a toga preta caindo sobre os ombros, conferindo-lhe uma aura de divindade intocável.
No chão, ao lado de sua cadeira, uma poça escura de café manchava o carpete bege. Rápido, por favor, disse Cláudia, batendo uma caneta cara contra a mesa. Nós já estamos atrasados e eu não tenho o dia todo para esperar você aprender a usar um esfregão. Maria se ajoelhou. A posição era de submissão total. Aos olhos da plateia, uma senhora de cabelos grisalhos vestindo um uniforme sintético, limpando a sujeira de uma autoridade jovem e poderosa. Maria borrifou o produto de limpeza, o cheiro químico subindo às suas narinas. Enquanto esfregava a mancha, ela ouviu a juíza comentar com o promotor ao lado, sem se preocupar em baixar o tom de voz. É difícil conseguir boa mão de obra hoje em dia, doutor. A educação básica no país falhou completamente. Olhe para isso. Ela mal consegue coordenar os movimentos. É por isso que o Brasil não vai para frente. As pessoas não têm ambição. Contentam-se em limpar o chão dos outros. O promotor, um homem constrangido com a situação, apenas murmurou algo inaudível, tentando não participar da humilhação pública. Maria parou de esfregar por um segundo. A frase "contentam-se em limpar o chão dos outros" ecoou em sua mente. Ela levantou os olhos, ainda ajoelhada, e encontrou o olhar da juíza. O trabalho honesto nunca deveria ser motivo de vergonha, Excelência, disse Maria. Sua voz saiu clara, audível até as últimas fileiras da galeria. A dignidade não está na toga que se veste, mas no caráter de quem a usa. O silêncio na sala mudou de textura. Deixou de ser um silêncio de espera e tornou-se um silêncio de choque. Ninguém falava assim com Cláudia Viana. Ninguém. A juíza, pega de surpresa, piscou 2 vezes. Seu rosto, antes pálido e composto, foi tomado por uma tonalidade vermelha que subia do pescoço até as bochechas. Ela se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, invadindo o espaço pessoal de Maria, que ainda estava no chão. Como é que é? Perguntou Cláudia, a voz tremendo de raiva contida. Você está me dando uma lição de moral? Você, uma faxineira que não consegue nem limpar uma mesa sem deixar manchas? Levante-se. Maria se levantou devagar, limpando os joelhos do uniforme. Ela não desviou o olhar. Eu apenas disse que todo trabalho é digno, doutora, e que a educação vai muito além de diplomas na parede. Isso foi o estopim. A racionalidade de Cláudia, aquela fachada de frieza burocrática, rachou. Ela se sentiu desafiada em seu próprio território, na frente de sua plateia, por alguém que ela considerava inferior a um inseto. Segurança! Gritou Cláudia. Tirem essa mulher daqui agora. E eu quero o nome dela. Eu quero o nome da empresa terceirizada. Ela está demitida. Eu quero ela fora do prédio e fora da folha de pagamento antes que eu termine esta audiência. Insubordinação e desacato dentro do tribunal. Isso é inaceitável. Roberto, o segurança, aproximou-se hesitante. Dona Maria, por favor. Maria levantou a mão suavemente, pedindo um momento. Ela não parecia intimidada. Pelo contrário, havia uma calma nela que era perturbadora. Ela enfiou a mão no bolso profundo do avental. O movimento fez Cláudia recuar ligeiramente em sua cadeira. O que ela tem ali? Uma arma? Um objeto perigoso? A tensão na sala disparou. Os policiais presentes levaram as mãos aos coldres. Mas Maria Helena não tirou uma arma. Ela tirou um pequeno objeto retangular, envolto em um lenço de seda antigo desbotado pelo tempo. Com movimentos lentos e deliberados, ela desembrulhou o objeto. Era uma carteira de couro preto, desgastada nas bordas, com o brasão da República Federativa do Brasil, gravado em metal dourado no centro. Mas não era uma carteira funcional comum. Era algo mais antigo, mais pesado. Ela abriu a carteira e a colocou suavemente sobre a mesa da juíza, bem em cima dos autos do processo. O som do couro pesado batendo na madeira ecoou pelo microfone ligado. Antes de me demitir, Excelência, disse Maria, sua voz agora soando com uma autoridade que fez a sala inteira prender a respiração. Sugiro que a senhora verifique a assinatura na jurisprudência que a senhora citou incorretamente na sua decisão preliminar de ontem. Página 42 dos autos. Cláudia olhou para a carteira. Seus olhos se arregalaram. A foto na identidade funcional era mais jovem, os cabelos eram pretos e não grisalhos. Mas os olhos,
Os olhos eram inconfundíveis. Abaixo da foto, lia-se em letras douradas e indeléveis: Ministra Helena Rocha, presidente do Supremo Tribunal Federal, aposentada, Corregedora Nacional de Justiça emérita. A sala parecia ter perdido todo o oxigênio. Os advogados mais velhos, sentados na primeira fila, começaram a sussurrar. Um deles, um jurista renomado de cabelos brancos, levantou-se abruptamente, ajustando os óculos. Meu Deus, sussurrou ele. É a ministra Rocha, a dama de ferro do judiciário. Nós achávamos que ela estava vivendo na Europa. Cláudia Viana estava paralisada. Sua boca abriu e fechou, mas nenhum som saiu. O cérebro dela tentava processar a informação, mas as peças não se encaixavam. A mulher que limpava seu lixo, a mulher que ela humilhou por causa de uma mancha na mesa. Era uma lenda viva. A autora dos livros que Cláudia foi obrigada a estudar na faculdade. A mulher que reformou o código de ética que Cláudia jurou seguir. Isso é falso, gaguejou Cláudia, tentando recuperar algum controle, mas sua voz falhou, saindo aguda e fraca. Você roubou isso. É uma falsificação. Segurança, prenda essa mulher por falsidade ideológica. Maria Helena sorriu. Um sorriso triste, cheio de decepção. Não, Cláudia. Não é falso. E você sabe disso. Você reconhece a minha assinatura. Está em metade dos livros na sua estante atrás de você. Maria se aproximou da mesa, ignorando os seguranças que haviam parado, confusos. Ela apontou para o processo aberto. Você citou o precedente Rocha versus União para justificar o despejo dessas 200 famílias, continuou Maria, agora falando para a sala inteira, transformando o tribunal em sua sala de aula. Mas você, em sua pressa e arrogância, leu apenas a ementa. Você não leu o voto vencido. Você não leu a fundamentação. Aquele precedente foi criado justamente para proteger a posse de boa-fé em casos de vulnerabilidade social. Você usou a minha obra, a minha vida, para cometer uma injustiça. E isso... Ela fez uma pausa, olhando fundo nos olhos da juíza aterrorizada. Isso eu não posso permitir. Mas por quê? Perguntou Cláudia, encolhendo-se na cadeira que agora parecia grande demais para ela. Por que a senhora está limpando o chão? Porque a justiça começa no chão, minha filha, respondeu a ministra, sua voz suave, mas cortante como lâmina. Eu me aposentei, mas decidi fazer um experimento social. Queria ver como o novo judiciário trata os invisíveis. Queria ver se a arrogância havia substituído a servidão. Eu passei 6 meses neste prédio. Eu limpei os banheiros que vocês usam. Eu ouvi as conversas de corredor. Eu vi quem chega tarde e sai cedo. Eu vi quem trata o servidor público como escravo. E, infelizmente, doutora Cláudia, a senhora falhou em todos os testes de humanidade que eu pude aplicar silenciosamente. Cláudia olhou ao redor. As câmeras estavam gravando. Os repórteres digitavam freneticamente em seus celulares. Sua carreira, construída sobre a imagem de perfeição e eficiência, estava desmoronando em tempo real, transmitida ao vivo para a internet. Maria Helena pegou a carteira de volta e a guardou no bolso. Eu não sou uma faxineira que a senhora pode demitir, Cláudia. Eu sou a relatora especial designada pela Corregedoria Nacional para auditar esta comarca. Minha nomeação foi publicada no Diário Oficial há 6 meses, na seção reservada sob sigilo. E o meu relatório final? Ela olhou para o carrinho de limpeza, depois para a juíza, será escrito hoje. E, infelizmente, ele não será favorável à sua permanência na magistratura. A falta de urbanidade, o abuso de autoridade e, principalmente, a ignorância jurídica demonstrada hoje são incompatíveis com o cargo. A juíza Cláudia Viana abaixou a cabeça. As lágrimas de humilhação e medo começaram a cair, manchando o processo sobre a mesa, exatamente como o café que ela havia reclamado minutos antes. Mas, dessa vez, não havia ninguém para limpar. Maria Helena virou-se para a plateia. O advogado idoso que a reconhecera começou a aplaudir, lenta e timidamente no início, mas logo o aplauso cresceu. Outros advogados se juntaram. O público da galeria, as famílias que seriam despejadas, começaram a aplaudir e a chorar. O som das palmas preencheu o tribunal, abafando o zumbido do ar-condicionado. Maria não sorriu. Ela não acenou.
Ela apenas retomou o carrinho de limpeza. Com licença, disse ela aos seguranças, que abriram caminho imediatamente, prestando continência instintiva. Enquanto Maria Helena empurrava o carrinho para fora da sala, o som das rodas de borracha no mármore parecia diferente. Não era mais o som da servidão. Era o som da justiça seguindo seu curso, lenta, constante e inevitável. No corredor, longe dos olhares e das câmeras, Maria parou por um instante. Ela tirou as luvas de látex e as jogou no lixo. Pegou o celular simples que carregava no bolso e discou um número que sabia de cor. Alô? Presidente. Aqui é a Helena. Sim, terminou. Pode enviar a equipe de intervenção. O gabinete da 4ª Vara Cível está vago a partir de agora. Sim, eu tenho todas as provas. Ah, e presidente, mande alguém comprar uma mesa nova. A de Mogno está manchada de lágrimas. Ela desligou, respirou fundo o ar do corredor, que agora parecia mais leve, e caminhou em direção à saída, deixando para trás a toga invisível que sempre vestira e voltando a ser, apenas por mais alguns minutos, uma cidadã comum caminhando sob o sol da manhã. A repercussão foi imediata, como uma onda de choque que se espalha a partir do epicentro de um terremoto. Antes mesmo de Maria Helena chegar à porta giratória do saguão principal, os vídeos da audiência já circulavam em grupos de mensagens de advogados, estudantes de direito e servidores públicos de todo o país. O título dos vídeos variava, mas a essência era a mesma: a queda da juíza arrogante e o retorno da ministra da faxina. A internet, implacável em seu julgamento, já havia decretado o veredito muito antes de qualquer processo administrativo ser formalmente aberto. No estacionamento do tribunal, Maria caminhou até um carro popular, um modelo antigo de cor prata, estacionado longe das vagas reservadas para as autoridades. Ela abriu a porta, sentindo o calor acumulado no interior do veículo. Ao sentar-se, permitiu que seu corpo relaxasse pela primeira vez em horas. A tensão muscular em seus ombros começou a se dissipar, substituída por um cansaço profundo, aquele tipo de exaustão que vem não do esforço físico, mas do peso emocional de carregar uma verdade por tempo demais. Ela olhou para o espelho retrovisor. Seus olhos encontraram o próprio reflexo. Viu as rugas, os cabelos brancos, a pele sem maquiagem. Por 6 meses, aquela imagem fora seu escudo e seu disfarce. Ela havia se tornado invisível para ver o invisível. Lembrou-se do primeiro dia, quando vestiu o uniforme azul marinho. A sensação estranha de ser ignorada, de dizer bom dia e receber o silêncio como resposta. Ela aprendeu mais sobre a natureza humana naqueles 6 meses, limpando corredores, do que em 30 anos presidindo sessões no plenário supremo. O telefone tocou novamente. Era um número desconhecido, provavelmente da imprensa. Ela rejeitou a chamada. Não daria entrevistas. Sua declaração havia sido feita na sala de audiências, registrada nos anais da história jurídica daquela comarca. O que precisava ser dito, fora dito. A ação falava mais alto que qualquer nota de esclarecimento. Maria ligou o motor do carro. O rádio ligou automaticamente em uma estação de notícias local. A voz do locutor estava agitada. Informações urgentes, direto do Fórum Central. Uma reviravolta impressionante interrompeu a audiência de reintegração de posse nesta manhã. A juíza Cláudia Viana foi confrontada por uma funcionária da limpeza que, na verdade, revelou ser a ex-ministra Helena Rocha. Fontes internas confirmam que a corregedoria já afastou a magistrada preventivamente. O clima no tribunal é de caos absoluto. Maria desligou o rádio. Ela preferia o silêncio. Dirigiu devagar pelas ruas da cidade, observando as pessoas nas calçadas. Trabalhadores, estudantes, vendedores ambulantes. Pessoas reais com problemas reais, longe da bolha de ar-condicionado e mármore onde ela passara a manhã. Enquanto dirigia, sua mente voltou para Cláudia. Ela não sentia prazer na destruição da carreira da jovem juíza. Sentia, na verdade, uma tristeza profunda. Cláudia era brilhante, tecnicamente falando. Passara em primeiro lugar no concurso. Tinha uma mente afiada para a dogmática jurídica. Mas faltava-lhe a alma. Faltava-lhe a vivência da rua, o cheiro do asfalto quente,
a compreensão de que cada folha de papel num processo representava a vida de uma pessoa, a angústia de uma família, o destino de uma criança. O poder, sem humildade, é apenas uma arma na mão de uma criança mimada. Maria chegou ao seu destino, uma pequena casa em um bairro de classe média, com um jardim bem cuidado na frente. Nada de mansões, nada de seguranças armados. Essa era a vida que ela escolhera após a aposentadoria oficial, antes de embarcar na missão secreta. Ao entrar em casa, foi recebida pelo cheiro de bolo de fubá. Sua irmã mais nova, Lúcia, estava na cozinha. "E então?", perguntou Lúcia, limpando as mãos num pano de prato. Como foi o último dia de trabalho da Maria da limpeza? Maria sentou-se à mesa da cozinha e aceitou a xícara de café fumegante que a irmã lhe ofereceu. "Foi necessário, Lúcia. Foi triste, mas necessário. A justiça foi servida, mas o gosto é amargo." "Você fez o que tinha que fazer", disse Lúcia, sentando-se à frente dela. Aquela moça precisava de um limite, e o sistema precisava de um choque. "Você não apenas puniu uma pessoa, Helena. Você mandou um recado para todos eles, para cada juiz, promotor ou advogado que acha que é um deus na terra. Eles vão pensar 2 vezes agora antes de humilhar alguém. Eles vão olhar para a faxineira, para o porteiro, para o garçom, e vão se perguntar: será que é ela? Será que estou sendo testado?" Maria sorriu, um sorriso genuíno dessa vez. "É o efeito panóptico invertido", disse ela, tomando um gole do café. "O medo de estar sendo vigiado não pelos de cima, mas pelos de baixo. Talvez isso traga um pouco de polidez de volta ao mundo." Nas semanas que se seguiram, o caso Viana tornou-se estudo obrigatório nas faculdades de Direito. A corregedoria, usando o relatório detalhado de Maria Helena, que continha gravações de áudio, fotos e diários de bordo de 6 meses, iniciou uma varredura em vários tribunais. A história inspirou uma série de denúncias anônimas sobre abusos de autoridade. O medo mudou de lado. Cláudia Viana, após o processo administrativo disciplinar, foi aposentada compulsoriamente. Para muitos parecia um prêmio, receber salário sem trabalhar. Mas para alguém como Cláudia, cuja identidade era inteiramente baseada no status na toga, no poder de mandar, a aposentadoria forçada era a morte social. Ela foi ostracizada pelos pares, evitada pelos antigos bajuladores. Sua carreira política, que ela planejava iniciar em breve, morreu antes de nascer. Ela se tornou um símbolo do que não ser. Maria Helena, por sua vez, não voltou aos tribunais. Ela recusou convites para palestras, para escrever livros sobre a experiência ou para dar entrevistas em programas de televisão. Ela sabia que, se transformasse aquilo em um espetáculo midiático, a mensagem se perderia. A lição deveria ser silenciosa e perene. Meses depois, Maria estava em um supermercado, fazendo as compras da semana. Ela estava na fila do caixa, esperando sua vez. Na sua frente, um homem de terno, falando alto ao celular, tratava a caixa com impaciência. "Anda logo com isso, minha querida. Eu não tenho o dia todo. Você não sabe digitar o código mais rápido? É por isso que você está aí sentada e eu estou aqui." A operadora de caixa, uma jovem visivelmente nervosa, tentava passar os produtos, suas mãos tremendo sob a pressão. Maria Helena sentiu aquele formigamento familiar na nuca, a indignação subindo pela espinha. Ela olhou para o homem, reconheceu o tipo, a mesma arrogância, a mesma certeza de superioridade. Ela pensou em intervir. Pensou em usar sua voz de ministra, em dar uma lição de moral ali mesmo, na frente de todos. Mas então, algo aconteceu. O homem olhou para trás, para Maria. Ele viu seus cabelos grisalhos, sua postura ereta, e algo em seu olhar mudou. Ele pareceu reconhecer algo, não necessariamente o rosto dela, mas a energia. Talvez ele tivesse visto o vídeo. Talvez a lenda da ministra da faxina estivesse tão enraizada no inconsciente coletivo que a simples presença de uma senhora digna, observando em silêncio, fosse suficiente para acionar o alarme de perigo. O homem engoliu em seco. Desligou o celular, virou-se para a caixa e, com uma voz muito mais mansa, disse: "Desculpe, não precisa correr.
Eu posso esperar. A caixa olhou para ele, surpresa, e depois para Maria. Maria apenas piscou um olho discretamente e sorriu. Ela pagou suas compras, colocou as sacolas no carrinho e saiu do supermercado. O sol da tarde brilhava lá fora, iluminando a rua movimentada. O mundo não havia mudado completamente. A injustiça ainda existia, a arrogância ainda caminhava pelas calçadas. Mas naquele pequeno momento, naquela pequena interação, o equilíbrio havia sido restaurado. E Maria Helena sabia que sua missão, embora nunca terminasse de verdade, havia plantado sementes que continuariam a crescer muito depois que ela partisse. Ela caminhou até seu carro, guardou as compras e dirigiu para casa, contente em ser finalmente e verdadeiramente apenas Maria. Uma mulher que, quando necessário, sabia exatamente como limpar a sujeira do mundo, uma mancha de cada vez.